Fala aí, pessoal que curte o nosso canal de dúvidas sobre imóveis. Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Tudo certo? Hoje nós voltamos então para falar sobre um outro assunto que muitas pessoas ainda estão com dúvida, que é referente à documentação para financiamento de imóvel. Mas nesse caso do próprio imóvel, a documentação do imóvel, né? Muitas pessoas dizendo, encontrei uma casa aqui que é mais ou menos o preço que eu queria, o preço que está liberando para mim de financiamento e tal, mas fui ver a casa não financia. Porque dizem que ela não tem documentação para financiamento. O que é isso? O que eu faço? Como eu vou atrás disso? E vocês têm um imóvel, está vendendo, precisando vender, está precisando vender ela financiado, mas não tem a documentação ainda para financiamento? Assiste esse vídeo então, que é exatamente esse é o nosso objetivo, ajudar você a fazer bons negócios aí no mercado imobiliário, certo? Vender seu imóvel, comprar sua casa, realizar o seu sonho e fazer um bom negócio, tá bom? Então nós vamos lá. O imóvel, quando ele não dá financiamento, é porque essa construção ela não está averbada. Você vai ouvir muito a respeito desse termo, né? Averbação. Ou o imóvel não é averbado. Ou, estou vendendo um imóvel que é averbado. O que isso significa? Averbação nada mais é do que esse imóvel ou essa obra, ela constar na matrícula de registro de imóveis, certo? Então, o cartório de registro de imóveis, ele tem lá uma certidão, que é a matrícula, chamada matrícula. Quando você vai lá, eu gostaria de retirar uma matrícula. É uma certidão que vem da descrição do imóvel. Então, quando você compra ali um terreno, por exemplo, ele vem lá descrito, terreno 10 por 30, totalizando em 300 metros quadrados, na rua tal, quadra tal, lote tal. Esse é o endereço do terreno. Então, o terreno, ele está constando. Aí você resolve lá fazer uma obra em cima. Muitas pessoas fazem a obra, mas não regularizam a documentação. E por não regularizar essa documentação, é como se, por exemplo, os bancos olhassem, ou outra pessoa que olha de fora, né, ou que precisasse olhasse, e visse apenas um terreno lá. Porque não consta no documento a casa, a metragem da casa, que tem uma edificação em cima. Se você for ver no documento, vai constar apenas o terreno, certo? Então, o que você precisa fazer? Quando você constrói um imóvel, normalmente você tem um projetinho, você tem uma planta, né, desse imóvel que você faz ali. Quando você finaliza, você tem que dar entrada na prefeitura no pedido de habite e o CCO. O que são esses dois documentos? O CCO, ele é o certificado de conclusão de obra. Então quer dizer que você finalizou essa obra e você agora precisa tirar esse CCO, que é para na prefeitura constar que tem uma edificação em cima, e ele te dá um número daquele imóvel, né? O número que você tem normalmente na frente da sua casa ali, que o correio se segue por ele, né? Contas e tal, né? Vai te dar esse número e vai constar que tem uma edificação da metragem tal ali em cima. Vai vir isso no CCO, Certificado de Conclusão de Obra. E o habite é um documento que a prefeitura também vai emitir, que é permitindo que aquele imóvel agora já seja habitado. Entendeu? Que ele já está concluído, ele precisa, então ele pode agora ser habitado. É o habite. São esses dois documentos que a prefeitura vai te fornecer. Então, quando você vai fazer uma averbação do imóvel, que é ir lá no cartório, dizer para o cartório, agora eu tenho uma construção em cima do meu terreno, eu preciso que isso conste na matrícula. Eles vão te pedir alguns documentos. Primeira coisa, vai ter um requerimento do cartório que você vai precisar retirar. O cartório vai te passar ali o requerimento, você vai preencher esse requerimento, autenticar por verdadeiro, esse vai ser o primeiro documento que você vai precisar, certo? E vai voltar ali no cartório de registro de imóveis. Só apenas um adendo aqui, que algumas cidades elas possuem mais do que um cartório de registro de imóveis. Devido ao tamanho da cidade, às vezes cidades grandes, podem ter 3, 4, 5 ou até mais cartórios de registro de imóveis. Quando tem mais de um, a cidade ela é dividida em regiões, né? Região sul atende por tal cartório, região norte, oeste e tal. Então são divididos e algumas são até por bairros. Então se atente, se você mora numa cidade grande, se atente em qual cartório de registro de imóveis estará registrado o seu imóvel, certo? Porque ele não vai ser registrado em todos, ele vai ser registrado só naquele ali. Então como que você pode saber disso? Você pode ligar em um dos cartórios de registro de imóveis e verificar qual deles que atende o seu bairro, em qual deles que vai ficar registrado o seu bairro.
ele vai te informar, aí lá você consegue o requerimento para você já pedir, então, a averbação do imóvel, certo? Outro documento que vai precisar é o ABITSE, que nós já falamos ali da prefeitura. O terceiro, o CCO, também da prefeitura, né, que é o certificado de conclusão de obra. Então ali você já tem os 3 documentos. E para imóveis que tem mais de 70 metros quadrados, é necessário a CND, que é uma certidão negativa de débito. Quem te fornece isso é o INSS, né? O INSS que vai ter essa certidão negativa de débitos ali para imóveis com mais de 70 metros quadrados, tá? Se for menos de 70, imóvel de 65, 67 e tal, aí não precisa. Aí só esses outros documentos ali que você precisa para fazer, então, a solicitação da averbação do imóvel. Tem custas, né? Vai ter umas taxas lá, cada cartório vai te informar ali qual é a custa, quanto que vai custar isso. Você pode ir antecipadamente lá no cartório também se informar referente às custas, né? Ó, eu preciso averbar um imóvel lá, quanto que eu vou gastar para averbar esse imóvel? Né? Daí eles vão te fazer as perguntas lá do que precisa, né? Do imóvel, se já tem tal documentação, se não tem, que você precisa correr atrás, né? Então você precisa então pagar, custear isso, né? Esses custos que tem ali para tirar essa certidão. Lembrando que essas certidões normalmente têm custo, por isso que as pessoas não vão atrás para regularizar. Mas o imóvel, desde que ele esteja averbado, para você, ele tem um valor um pouco a mais. Porque, por exemplo, se você tem um terreno e ele tem um imóvel em cima e ele não é averbado, ele consta, na verdade, só o valor do terreno. Se um banco for te emprestar um dinheiro, for fazer alguma coisa, ele vai te emprestar como se você tivesse só o terreno, entendeu? Fazer um capital de giro, alguma coisa assim. O imóvel é como se não estivesse valendo nada. E quando você averba esse imóvel, ele agrega valor para ti, entendeu? E você pode vender ele de maneira financiada, porque o banco ele só pode alienar o imóvel, né? Só pode colocar o imóvel como objeto. Alienação é um objeto de resgate, vamos supor, né? Se você não pagar a prestação do banco, o banco vai lá e vai resgatar aquele valor pegando o seu imóvel, né? Como garantia. Então, por isso que ele só pode pegar algo que está documentado, certo? Então, por isso que precisa estar averbado. Então, quando você for comprar um imóvel e ele não tem documentação para financiamento, é porque ele não foi feito toda essa documentação que é necessário para que ele seja alienado ao banco. Tá? Então teria que passar por todo esse processo, ele ser averbado, ele ter toda essa documentação, a BITS, o CCO, a CND, caso de imóvel com mais de 70 metros quadrados, né? E o requerimento ali que a pessoa que está retirando, que normalmente é o dono do imóvel, né? Que vai poder fazer. Certo? Então, por isso que normalmente é bom você comprar casas já, tá comprando casa nova com construtora, normalmente as construtoras já fazem isso, né? Tem que sair também a convenção e condomínio, quando são mais de um imóvel no mesmo terreno, sai uma convenção e condomínio, cada matrícula sai individualizada, como unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, como se fosse um apartamento, né? Que tem ali suas unidades. E daí, quando saem essas unidades, ele vai ser registrado dessa maneira lá no cartório de registro de imóveis. Tanto que alguns já saem como condomínio. Tem o nome de um condomínio lá. Às vezes você comprou uma casa geminada, de frente para a rua, são 4 casas iguais, mas a tua é individual. Então vai ser, normalmente, em alguns lugares, a mesma matrícula, o mesmo número de matrícula, unidade 1 do condomínio tal. Ele sai mesmo assim com o nome de condomínio, né, em algumas regiões, não individualiza. Por quê? Porque ele tem a convenção e condomínio, que pega o terreno e divide por unidades, ou tem também o desmembramento. Desmembramento, aí ele individualiza a matrícula, e cada um vai ter o seu número de matrícula, quando desmembra. Só que para desmembrar, normalmente tem que ser terrenos grandes, que ele tem uma regra de uma metragem mínima para cada terreno. Vamos supor assim, o terreno ele tem que ter pelo menos 400 metros quadrados para ele poder desmembrar. Entendeu? Aí, por exemplo, então você tem que ter, para ele desmembrar, se ele é 400 no mínimo, então tem que ser um terreno de 800 para ele desmembrar e fazer 2. Aí sim, aí sai 2 terrenos de 400 metros cada um, entendeu? Sempre tem uma metragem mínima para fazer o desmembramento. Quando não dá desmembramento, aí faz a convenção e condomínio, e daí sai essa documentação para poder fazer a verbação e você financiar o seu terreno, tá bom?
Então tá aí mais uma dúvida respondida, aí que foi deixada nos comentários. Se porventura você tem alguma dúvida também, deixa aí nos comentários. Mas antes, dê uma analisada nos nossos outros vídeos, se acaso a sua dúvida não foi a dúvida de outra pessoa que já foi respondido também, né? Nós temos aí no nosso canal várias dúvidas que já foram respondidas e nós estamos fazendo isso na medida do possível também. Tá bom, galera? Tudo de bom, valeu, brigadão e até mais!